Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. E agradecemos a você que está conectado conosco aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, pelo Instagram, YouTube, Facebook. Agradecemos sempre a sua participação e agradecemos também as suas falas, as suas interrogações que você possa deixar aqui nessa temática que hoje vamos abordar. Como sempre, um tema sempre significativo e importante para o nosso aprendizado. Hoje estaremos abordando a proteção integral da criança e do adolescente. E para falar desse tema assim tão atual, tão necessário, temos aqui hoje a nossa querida companheira, amiga, Janete Serra, assistente social. Alô, Janete Serra. Boa tarde, Janete. Olá, Bira. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento. Muito bom, Janete. E a Janete, além de atuar no MAP Itaguaí, né, na Unidade Cristo Consolador, colaboração efetiva, né, ela também faz uma série de palestras e conferências na Seara Espírita, em várias outras casas, e tem já uma longa trajetória como assistente social. Então, ela é graduada em serviço social, graduada em ciências sociais, pós-graduada em violência contra criança e adolescente, nossa, um tema muito, muito interessante, pós-graduada em família, infância e juventude, pós-graduada em psicologia analítica, graduanda em psicologia e atua como assistente social na política de assistência social. Então, Janete, para a gente é uma alegria a gente estar aqui agora pelo Reflexões, a gente já gravou, né, algum material lá direto pelo Cristo Consolador, e nós, antes de começarmos a nossa conversa aqui, nós queríamos destacar o seu livro, né, A Dimensão Social Espírita. Eu não sei se dá para ver aí, o Celso depois vai colocar, porque fica no sentido contrário, né? Deixa eu ver aqui. A Dimensão Social Espírita. Aqui, está aparecendo. Isso. Está aqui, né? É o seu segundo livro, né, Janete? Isso, é o seu segundo livro, né? Na realidade, né? Sim. Também vou tentar aqui mostrar, não sei se o pessoal consegue visualizar, né? Tá vendo, a dimensão ótimo. Social e a filosofia espírita. Isso aí. Isso. Posso falar um pouquinho do livro, Bira? Sim, mas antes você tem o livro anterior, né? Isso. Você tem outro livro. Qual foi o nome do outro livro? Que a gente produziu foi um livro de mensagens dentro da abordagem espírita, trazendo alguns temas, contextualizando alguns temas espíritas, e chama Mensagens à luz da Reflexões à Luz da Doutrina Espírita. Isso aí. E muito esse, bom, né, tem uma proposta um pouco diferente, né? A Dimensão Social e Filosofia Espírita, onde a gente buscou trazer alguns aspectos da dimensão mesmo da vida social, né? Dos problemas que nos envolvem enquanto sociedade, de uma forma bem simples, alguns temas ali destacados, onde a gente faz uma correlação com a ciência espírita, né? Porque a gente entende que nós estamos encarnados nesse planeta, né? Nós fazemos parte desse processo de mudança, de transformação, então que é necessário também a gente, enquanto, né, estudiosos da doutrina espírita, que a gente também se aproxime muito mais do que a gente vem fazendo enquanto movimento, dessa leitura também mais sociológica, desse pensamento que traz as questões sociais à tona, que traz a importância da gente debater temas atuais, né, que perpassam a nossa existência, né, Bira? Então foi mais ou menos nesse caminho. Inclusive esse que a gente vai abordar hoje, sobre a proteção integral
da criança e do adolescente, mas eu vou passar aqui brevemente, e no decorrer, nós teremos 2 encontros, esse nosso primeiro encontro. No seu livro você vai falar desse link, nessa abordagem, um livro assim, muito interessante, suave, de fácil entendimento, e ao mesmo tempo com um teor de criticidade assim, bastante significativo. Então você fala da vida social, o progresso, condição determinante do processo individual, as leis humanas, princípio da dignidade da pessoa humana, desigualdade social, e por aí vai. E sempre abrindo com o pensamento da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, não é isso? E aí você vai e faz a articulação com o teu saber como profissional, faz essa ponte, esse link aí, né? Sim, verdade, Bira, porque a gente entende, né, a nossa concepção, a nossa formação enquanto sujeito aqui, ela está vinculada a esse pensamento espírita, né, o pensamento da evolução, ao entendimento que nós somos espíritos em processo, né, de aprendizagem, e de que essa vida aqui não é única, né, então a gente tem todos esses princípios da doutrina espírita que norteiam nossa existência. Mas a gente também, né, a gente está aqui vivenciando uma experiência onde a gente tem um diálogo com as ciências sociais, com as ciências humanas. Sim. E a partir dessa trajetória, né, dessa experiência que eu vivencio também enquanto sujeito, né, enquanto cidadã, né, que faço parte, inclusive, né, de uma leitura também de mundo, que faço parte de uma leitura de mundo também sobre outros aspectos, e como o próprio Kardec disse, né, e os espíritos também nos disseram, que da importância, né, da gente caminhar junto com a ciência, né, então a gente entende que é muito importante, né, que é muito válido, porque senão a gente não consegue encarar essa realidade, né, como Kardec disse, frente a frente, né, à luz da razão. Então ela tem que estar embasada na ciência, né, e quando a gente colocou aqui, destacou, né, a dimensão social e a filosofia espírita, é muito mais para pensar no campo do pensamento da filosofia enquanto proposta, né, de ser pensantes que somos, né, e não no sentido estritamente religioso, né, porque eu acho que é isso que nos configura enquanto estudiosos, né, e que acredito eu, Bira, que com o passar do tempo isso vai se intensificando muito mais, né? A gente vai deixar muito mais de termos, muitas vezes, rótulos, né, de ser dessa ou daquela religião, mas caminharmos para um pensamento mais holístico, né, um pensamento mais amplo, no sentido da gente fazer esses links que são tão necessários. Muito bem, isso mesmo. Espiritualidade, né, espiritualização além das crenças do rótulo religioso, né? Sim, sem dúvida. Então, Janete, assim, trazendo, né, um dos pontos do capítulo do seu livro, a gente traz então para esse contexto sobre a proteção integral da criança e do adolescente, como assim na sua prática e como você está vendo, como essa temática que você vai trazer depois, né, do Estatuto do Adolescente, das leis, etc., da Constituição, ela pode nos orientar e até nortear práticas em relação aos cuidados com as crianças e adolescentes nas redes sociais. Porque, assim, isso é uma temática que ela não é nova, né? Mas nos últimos dias, né, recentes, né, tem acontecido, infelizmente, situações trágicas, né, continuam a ser trágicas, que vêm em destaque, né, nas manchetes. Mas você, como profissional, você acompanha isso daquilo que muitas vezes não chega à mídia, né? Como é que você vê essa temática inserida nesse contexto das redes sociais, com as crianças e adolescentes? O que você percebe de necessidade, do que a sociedade pode estar fazendo nesse sentido? E até explicar para a gente, inicialmente, o que significa, de fato,
esse fundamento, não sei se é assim que fala, da legislação que fala da proteção, ou esse princípio, da proteção integral da criança e adolescente. Talvez a gente possa começar por aí. O que significa isso? O que de fato é essa proteção e quais são os fundamentos que a envolve, né, os princípios? Sim, Mira. A começar pelo esse princípio, né, que a gente chama doutrina de proteção integral. Na realidade, doutrina, né? essa doutrina é uma doutrina, porque ela é instituída a partir, né, da concepção, do entendimento da mudança, né, principalmente do processo de redemocratização que a gente passa pelo país, né, e na década de 80 há muitos movimentos sociais, né, há muitas lutas, né, para se mudar, então que se entendia em relação ao entendimento voltado de políticas públicas em relação à criança e adolescente, que era vinculado a doutrinas anteriores, né, doutrinas que a gente chama muito ligada aos códigos anteriores menoristas, onde a criança era entendida ali como menor, né? E essa perspectiva, então, ela muda porque a sociedade também vai mudando, né, Bira? A sociedade vai mudando, a gente vai entendendo a complexidade, né, que nós estamos imersos, a própria complexidade dos fenômenos da violência que envolve esse processo, de como essas crianças e esses adolescentes, na realidade, muitas vezes eles eram colocados à margem da sociedade, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente vivencia uma sociedade muito adultocêntrica, então sempre é o adulto que está nesse lugar, esse adulto que tem voz, né? E a partir do momento, então, que essa criança, quando ela atinge a maioridade, quando ela atingiu esse adolescente menor, atingir a maioridade, ele era considerado um cidadão, mas até então, né, ele ficava ali muito inferiorizado, né? Então, nessa perspectiva, nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 anos após a Constituição Federal, que vem com uma nova legislação, que vem com um novo entendimento. Então, no marco legal, né, a gente já tem mais de 30 anos de arcabouço teórico que modifica esse panorama, entendendo a criança e adolescente não mais como um sujeito sem voz, né, um sujeito que não tem lugar de fala, né, um sujeito que não é olhado de fato. Então, essa lei, no caso, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela olha para todas as crianças de forma igualitária, porque o Código Menorista anterior, Bira, ele era muito voltado para as crianças que infringiam algumas leis, né? Só que se a gente olhasse, e como era olhado, era um olhar voltado para a punição, porque normalmente aquelas famílias estavam em situação de vulnerabilidade, aquelas crianças e aqueles adolescentes estavam em situação, né, de vulnerabilidade, falta de acesso a políticas públicas. Então, quando incorria alguma infração, em vez de eles serem acolhidos, em vez de eles serem protegidos, eles eram muitas vezes penalizados, colocados, né, em órgãos que muitas vezes não ajudava a educá-los ou ressocializá-los, mas sim criminalizava essa pobreza, né? Dava um lugar trazia muito mais prejuízo. E com essa mudança, a gente entende, então, que essa doutrina de proteção integral, ela visualiza todos de uma mesma forma, independente de classe social, né? Criança de 0 a 12 anos incompleto, adolescente, né, de 12 a 18 incompleto, né? E assim se caracteriza esse sujeito peculiar, né, um sujeito em desenvolvimento, ou seja, tendo essa percepção mais sensível de que ele está em processo de crescimento, de desenvolvimento, né? E aí, o Bira, fazendo até um link rapidinho, né? A gente até abre esse capítulo fazendo um link com a doutrina espírita, né? Com a pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância, né?
E aí ele fala então, que os espíritos dizem oi. Sim, então assim, já não querendo cortar, mas te cortando. Sim, então, sim. Tem aí essa sua exposição, que você vai entrar aqui na parte da doutrina, né, quando vai perguntando, né, você traz isso, e aí é interessante que no livro você abre com o pensamento sempre do Livro dos Espíritos, depois você vai fazer o link, né? Mas antes, nós estamos aqui recebendo a participação dos nossos internautas pelo Facebook, YouTube, Instagram. Estamos agradecendo a você que está aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, e você que está chegando agora, nós estamos conversando com a nossa querida companheira, voluntária do MAP, assistente social, Janete Serra, abordando a temática da proteção integral da criança e do adolescente. E ela faz uma análise no seu livro, aí está aparecendo a capa do livro, o Celso está botando para a gente a capa do livro agora, do livro A Dimensão Social e Filosofia Espírita, que está disponível na nossa unidade do Cristo Consolador. E vamos ver também, Janete, a possibilidade de termos o livro também na sede do MAP. Já o Ivan já tinha nos falado isso lá atrás, né, da gente colocar também alguns volumes desse lá na nossa sede, porque o livro ele é suave, é encantador e traz um conteúdo bastante significativo para todos nós. Mas antes de voltar à sua questão, que você já vai trazer, né, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância, quando você estava falando aí do estatuto da adolescência, né, dessa mudança, desse marco legal que houve, não dá para não nos remetermos à passagem do Cristo, né? Deixar vir a mim as criancinhas. E aí o Evangelho vai explicar o que é isso de fato, né? A doutrina vai nos ensinar, e Kardec vai nos ensinar aí, que é o momento mais propício para que possa estar tendo essa semente do bem, esses princípios. E aí então você traz essa questão, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância. E aí você faz a abordagem do que a doutrina diz e do seu olhar. Então, qual é então para o espírito a utilidade de passar pelo período da infância? O que a doutrina espírita diz e o que você pode linkar, fazer esse link com a sua prática, com o seu olhar profissional do que a sociedade precisa? Então, Bira, né, os espíritos respondem a Kardec, como você falou, que esse período é um período mais acessível, né, às impressões que o espírito ele recebe durante a encarnação, porque a gente considera, dentro do pensamento espírita, que somos seres, temos uma anterioridade, ou seja, temos uma trajetória, a partir das nossas experiências, das nossas vivências no plano, aqui encarnados, e vamos acumulando, porque estamos em processo de desenvolvimento, de crescimento, na busca desse ser mais integral, onde a gente vai se desvencilhando das nossas imperfeições, onde a gente vai buscando esse crescimento interior, mas não só para a gente, mas também para os outros, para aqueles que compartilham conosco, Isso é um ponto também muito importante. E toda a abordagem do livro, ela está preocupada com esse pensamento mais social, inclusive da gente entender esse processo, não só dessa dinâmica mais subjetiva, mais individual, mas como a gente tem compromisso também com aqueles que estão ao nosso redor. Então, o espírito nesse processo, ele é um espírito que já tem uma bagagem interior, ele já tem ali marcado, de certa forma, no seu perispírito, ele, enquanto espírito, ele traz a sua condução, aquelas bases que mais se firmaram, mas ao nascer num novo corpo, ou nascer numa nova experiência, num outro lugar, numa nova cultura, ele tem possibilidades muito maiores de mudança, de
de alcançar e de superar os desafios postos, porque a gente só progride através dos desafios, né? Essa é a grande realidade. Então, quando a gente vem para essa existência, né, a gente também traz uma bagagem que ela não está explícita, né, muito contundente, porque a gente não tem lembrança desses aspectos anteriores, mas o espírito, a gente sente esse ímpeto, né? A gente sente muitas vezes pela nossa vivência e aquilo vem, né? E a criança é muito isso, né? Ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando alguém, um sujeito, um cidadão, a partir de tudo que ela recebe aqui, a partir da educação, a partir das trocas, das experiências, mas ela também já traz algo dela e fica muito mais fácil ela num ambiente novo, né, sob novas perspectivas, acesso a novos entendimentos, aprendizagem, ela então se moldar ou ampliar aquilo que ela já traz, sedimentar de forma mais segura aqueles aspectos positivos, isso quando uma educação, né, que estimula, uma educação que favorece esse processo de crescimento, e contornando aspectos ainda da sua personalidade, né, que são aspectos ainda desfavoráveis para aquele sujeito. Então, os espíritos falam disso, né? E a gente então faz esse link, porque a gente entende o seguinte, Bira, que a ciência ela é muito importante, né, para a gente entender outros aspectos também. E como a gente disse, Kardec o tempo todo falou que a gente deveria andar, né, o espiritismo deveria caminhar com a ciência. Só que a ciência somente, né, a ciência material, vamos dizer assim, ela também tem os seus limites, né? Então, quando a gente consegue agregar esses dois olhares, né? Quando a gente consegue fazer essa fusão, a gente consegue ter uma ampliação muito maior desses aspectos que vão agregar e que vão trazer respostas para a gente também, né? Porque a gente às vezes observa algum fenômeno e a gente fala, né? A gente fica impactado com aquilo. Mas aquilo muitas vezes tem outras raízes também que se juntam, obviamente, ao processo de desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Muito bem, Janete. Retomando ainda, voltando um pouquinho quando a gente abriu falando do livro, né? Queria retomar dentro dessa abordagem, né? Que você já está trazendo para a gente, assim, e como, focando agora assim, no desafio que a gente está vivenciando mais presentemente, né? Como que o Estatuto, né, como a legislação fala da proteção integral da criança e do adolescente, o que a gente pode aproveitar do que já existe ou do que falta, né, em relação aos cuidados com as redes sociais, em que está tão disseminado e os pais muitas vezes não sabem, né, o que fazer, qual o limite, né? Então, o que na sua prática, o que você tem percebido que precisa se fazer, o que está sendo feito em relação aos cuidados, né, a esse fenômeno da nossa geração, que não tem volta, né, faz parte, nós estamos aqui usando, né, parte desse recurso. Mas como que você vê isso aí nesse contexto desse cuidado com as redes sociais, falando em proteção? Como se protege as crianças e o adolescente desse contexto aí? O que você pode nos trazer da sua prática enquanto mãe, né? Enquanto avó também, né? Enquanto assistente social, enquanto cidadã, como que você pode nos trazer uma ajuda de reflexão nesse contexto das redes sociais com as crianças e adolescentes? O que fazer e o que não fazer? Bira, eu penso que isso envolve uma complexidade muito grande, né? Hoje tem muitos teóricos pensando sobre esses aspectos, a própria população,
a ciência como um todo, dentro das suas áreas, né, tentando entender essa nova dinâmica, que é nova para a gente, enquanto gerações anteriores, né, nova também para essas crianças e esses adolescentes. Então, assim, é um fenômeno que eu penso, Bíblia, que não tem uma receita de bolo, né, algo que vá, assim, determinar ou que vá colocar ali dentro de um enquadramento, mas eu acho que dentro desse processo, né, existe, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele contribui muito para isso, né, para que você entenda, por mais grave que seja a questão que se apresente, a criança e o adolescente, ela tem que ser vista nesse lugar de pessoa que o adolescente, né, no caso, ele pode ser responsabilizado, já a lei assim o faz. A criança, ela recebe a medida de proteção, então ela não responde por uma medida, por exemplo, socioeducativa. Então, eu acho que esse olhar da gente não perder de vista, né, porque senão a gente passa por um processo de culpabilização, né, de uma forma assim, de senso comum mesmo, né, sem uma reflexão mais elaborada, né, e a gente precisa levar esses aspectos, considerar, como nós falamos, essa criança e esse adolescente, ele está em processo de desenvolvimento, e nós sabemos o quanto a sociedade interfere, e hoje as redes sociais, todos os mecanismos das redes sociais, como elas influenciam, né, e podem influenciar para algo que ajude a potencializar, muitas vezes, aquelas potências mesmo dessa criança, desse adolescente, a depender daquilo que ele tem acesso, né, e de como ele tem acesso, mas também o quanto tem uma gama de conteúdos, né, muitas vezes impróprios, conteúdos que não vão contribuir para um bom desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, que está disponível. Então, assim, eu penso, Bira, assim, levando um pouco para a questão das políticas públicas, tem alguns artigos do Estatuto que diz que tudo que envolve a criança ou adolescente, né, tem que ser pensado no âmbito da família, né, da sociedade e do poder público. Então, eu penso que todas essas questões, elas têm que caminharem juntas, né? Então, assim, a família precisa também fazer a sua parte, né? As políticas públicas, muitas coisas já existem, né? O próprio Estatuto, ele é um norteador para que políticas de assistência, de saúde, de educação, de esporte, né, de lazer, de cultura, propiciem, né, uma série de programas, projetos, né, e as próprias ONGs também, porque o poder público a gente sabe que não consegue dar conta sozinho, então muitas vezes ações desenvolvidas, né, pelos movimentos religiosos, né, de variadas ordens, as próprias organizações não governamentais também podem contribuir, né, e facilitar uma vivência que traga para esse adolescente que ele possa ter experiências que possam potencializar o seu crescimento, né? Porque, infelizmente, a gente está vivenciando um momento, como eu falei, novo para todos nós, né, de certa forma, e que a gente também está se adaptando, a gente está tentando entender, mas a gente já está recebendo. Eu, por exemplo, né, você que também trabalha com o ser humano, né, cada um dentro das suas perspectivas, já está recebendo as consequências desse processo, muitas vezes, que está acometendo os jovens, né? Uma série de violências que são cometidas por eles e contra eles próprios, né? Colocando muitas vezes a sua vida em risco
e muitas vezes chegando a uma situação final, né? Colocando ali, por quê? Porque são influenciados de forma... hoje a linguagem, essa é a linguagem dos jovens, né? E o quanto eles são influenciados por isso. Então, assim, eu penso, Bira, que não tem receita de bolo, sabe? Eu penso que as políticas públicas, elas precisam caminharem juntas, né? O diálogo entre a rede, a intersetorial, né? Essa articulação, ela precisa existir. Aqueles que fazem atendimento, por exemplo, né, nas unidades públicas e estatais, né, seja saúde, assistência, educação. Precisa que profissionais também se qualifiquem para entender esse fenômeno que é imenso e complexo, que é multifatorial, né? E que muitas vezes a gente acha que só a família vai dar conta, a família também não vai dar conta, muitas vezes sozinha, por ela não estar instrumentalizada muitas vezes, porque aquilo para ela é novo. Como lidar, né? Não é que a gente se ela não aprendeu, como é que ela vai ensinar, né? Sim, não é que ela tem que se responsabilizar, muito como pelo contrário, mas ela também precisa de ajuda desse poder. Sim, perfeito. Né? Então, conclui esse seu raciocínio, que está chegando ao finalzinho desse primeiro momento, o tempo voa, né? Para a gente estar encerrando o nosso primeiro encontro, passou muito rápido. Mas então conclua, por favor, assim, teu raciocínio. Tá. Então, eu acho, Bira, que a gente precisa, então, agregar esse entendimento, que quando a gente tem um olhar para além, né, das questões desses fenômenos somente, né, na existência da matéria, né, desse fim mais objetivo mesmo, a gente consegue agregar outros aspectos e entender essa problemática também para além, e ter maior subsídio também para lidar, né? Para entender esse jovem, para entender essa criança, né? Para buscar subsídios também para a gente. E como eu trato, tem um dos aspectos do livro, que eu trato que a educação ou a reeducação, ela não é só para as crianças e os adolescentes, ela também é para a gente. Então, a gente precisa também se incluir nesse processo de reeducação que é permanente. Porque, como eu disse, a gente está aprendendo ainda, ou reaprendendo a lidar com as formas, né? E essas formas de violência têm, de fato, deixado a sociedade de alguma forma alarmada. Mas todos nós, de alguma forma, também somos responsáveis por ela, né? Então, acho que fica aí para a gente pensar, Mira, um pouco sobre essa questão. Muito bem. Então, nós estamos aqui encerrando nosso primeiro encontro com a nossa querida Janete Serra, assistente social voluntária do MAP, Cristo Consolador Itaguaí. E, Janete, então dá um tchau, que nós teremos um próximo encontro, onde a gente vai continuar aprofundando um pouquinho mais de algumas temáticas que você traz do seu livro, e também dessa temática principal, vamos dizer assim, que é o nosso eixo principal na nossa conversa aqui, que é a proteção integral da criança e do adolescente, tão necessário, como você disse, em todas as esferas, né? Seja da família, das políticas públicas, né? Em tudo que nos envolve aí, para que a gente possa aprender e tentar fazer da melhor forma possível, né? Sim. Então, quais são as suas considerações? Tá. Só para finalizar mesmo, né, é assim, dizer que o Estatuto, ele está lá, né, tem mais de 30 anos, é um ganho para a sociedade. No entanto, ele precisa se materializar, né, e para se materializar de fato, as leis, elas são frias, né, mas precisa desse nosso esforço, inclusive de entendimento, de nos aproximarmos, né, desses fundamentos para entendermos também, muitas vezes, desconstruirmos crenças, né? Que estamos ali, não que aquilo que aprendemos fosse errado, mas foi a experiência que vivenciamos. E hoje estamos num outro processo, né? Então, assim, agradecer imensamente. Dizer também, Bira, que o livro, ele está à disposição também no Amazon, em versão digital, tá? É bem baratinho também, quem tiver interesse também está lá. E na editora, na Viseu, ele tem impresso e tem também digital. E agradecer imensamente pelo carinho de todos e, com certeza,
teremos outros bate-papos, outras reflexões aqui. Agradeço imensamente, querido. Com certeza. Então, até o nosso próximo encontro, hein? Próximo encontro, agradecendo mais uma vez a Janete. Muita paz, paz e bem, paz e luz, paz.